vou dar essa palavra na igreja, porque ela é muito completa e eu enxuguei. Então, na cabeça a gente tem os ouvidos e uma das principais funções do ouvido, é ouvir a voz de Deus. Então, o homem ele é o responsável por buscar o alimento espiritual, por ouvir a voz de Deus e trazer essa instrução para o leito, para o seio da família, instruir a esposa e os filhos. Então, esse é um dos papéis do marido, né? Então, a gente tem também o que na cabeça? A gente tem a boca. A boca serve para quê? Falar. A boca serve para falar, a boca serve para profetizar, a boca serve para orar. Então, um dos papéis dos maridos é ensinar a palavra de Deus através do ver, através do ouvir e através do falar. É profetizar sobre a sua casa, as bênçãos de Deus sobre a vida da sua família. É colocar a mão no travesseiro dos filhos, ainda que não exista, trazer a existência, como Ezequiel fez, né, sobre o vale de ossos secos, profetizando sobre a vida da esposa e a vida dos filhos. Então, um dos papéis do marido é orar pela sua esposa. Olha que fantástico. Agora a gente entra num lugar mais cômodo, né? Porque Deus fez perfeito, nos fez para uma necessidade do homem, nos fez dele, do osso dele, da costela dele, e agora a gente deixa de ser o gestor da empresa, o dono da empresa, e passa a ser o funcionário. Então a gente entende que o dono da empresa ele tem mais responsabilidades do que o funcionário, não é? Sim. A responsabilidade maior não está sobre o dono da empresa, porque se a empresa fracassar por conta de uma conduta errada do funcionário, o dono ele poderia ter corrigido se ele tivesse visto isso. Então o marido que não vê, o marido que não ouve, o marido que não fala, não presta atenção, a família ela tende a fracassar. Vejam bem, Adão não viu, aí a gente volta sempre para Gênesis, por isso que muitos teólogos falam que a Bíblia toda está em Gênesis e a gente concorda, porque Gênesis é um livro direto, curto, até porque não podia ser revelado tudo ali, já estava tudo ali, mas não podia ser falado tudo ali, e que traz um universo de informações. Aí a gente volta lá para Gênesis, sempre a gente vai voltar lá para Gênesis, e hoje a gente entende que essa é um dos principais papéis do marido, de ver todas as coisas, porque Adão não viu, Adão não ouviu e Adão não falou para ela não fazer aquilo, e aí deu tudo errado. Então, quando o marido ele não executa, isso eu só falei de 3 papéis que está na cabeça, eu vou enxugar, porque tem mais, tem muito mais, por isso que Deus compara, por isso que Paulo fala que o marido é o cabeça da mulher. É o cabeça da mulher. A gente vive sem cabeça, mas a gente vive sem um braço. A gente vive sem cabeça, mas a gente vive sem uma perna. A gente vive paralisado do pescoço para baixo. A tetraplegia paralisa do pescoço para baixo. E quantos tetraplégicos tem aí? Mas a cabeça para de funcionar? Por isso que hoje a morte ela só é dada quando tem morte cerebral. Porque às vezes o coração para de bater, mas às vezes a pessoa não está morta e precisa assinar um termo para que essa pessoa acabe as funções da cabeça se o cérebro estiver funcionando. Então vocês entendem a responsabilidade e o papel do marido? É forte ou não é? É pesado ou não é? É muito forte. É muito forte. Então agora a gente pensa o quanto que também é bom ser ajudadora. É bom ser ajudadora, né? É mais tranquila. A nossa posição ela é mais tranquila. É mais tranquila ou não é mais tranquila? Porque ainda que o corpo faça alguma coisa de errado, quem tem que mandar no corpo é quem? Quem manda as funções motoras para os membros. Sabia que para a gente executar um movimento primeiro vem daqui? É uma sinapse, é um sinal que o corpo dá para o nervo motor fazer isso aqui no braço, ó. Senão não faz. E tá onde? Na cabeça. Então, eu realmente queria ter nascido mulher. Porque a responsabilidade do homem, do marido, ela é muito grande sobre a mulher e sobre toda a sua família, inclusive os seus filhos. Sobre toda a sua família, inclusive os seus filhos. Amém? Amém. Então essa é uma das principais funções. Aí ontem a gente conversando sobre isso,
isso. Eu falei assim, não, tem uma coisa, agora estou estudando muito a área capilar, né? E uma das funções do cabelo, e eu falei, por que a cabeça tem cabelo? Ah, mas tem pessoas que são carecas. Mas essas pessoas que estão careca, elas nasceram com cabelo um dia. Elas tiveram cabelo um dia. Não existe um bebê nascer careca e ficar careca o resto da vida, ser careca para sempre. Em algum momento da vida ele teve cabelo. Sabe qual é a principal função do cabelo? O cabelo tem a função de proteger a calota craniana contra impactos, contra agressões. Aí Leão falou, é filtrar também. Eu falei, então mais um papel para vocês, tem que filtrar agora. Queimaduras. Gente, então o marido tem a função de proteção. Então toda vez que a gente olhar para uma cabeça, a gente vai entender que ele tem a função, o marido tem a função do cabelo, da orelha, né, de ouvir a voz de Deus, de orar pela esposa, de orar pela família, de falar com o Senhor, de profetizar na sua casa, de ver todas as coisas, de ver se tem algum inimigo andando no terreno, de ver se a sua esposa está andando com amizades erradas. Essa é a função principal do marido. Porque se fosse nossa, como é que estaria na palavra? Ei, marido, tu é o cabeça, viu? Mas é a mulher que vai olhar se isso está acontecendo. Mas é a mulher que vai ouvir minha voz todos os dias. É bom ou não é bom ser mulher agora? Agora é bom ser mulher, né? Relaxou, né, Verônica? Aí, agora tá ficando mais tranquilo. Então, diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. No 25 fala, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Vamos dar uma pausa nesse versículo. Amar as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como vocês acham que Cristo amou a igreja? Tal ponto de se entregar por ela, né? Tal ponto de qual é o principal objetivo de Cristo para com a igreja? Olha como é fácil entender o significado do casamento para Deus. É um versículo que traz uma revelação, uma infinidade de informação tão grande. Qual é o principal objetivo de Cristo para com a igreja? Diga, salvação. Salvação. A gente se pergunta assim, se eu já tenho a eternidade em Cristo Jesus, qual é o meu objetivo aqui na terra de sustentar um casamento, se a palavra diz que na eternidade nós vamos viver como os anjos, nós não vamos estar casados como homem e mulher, não. Eu não vou precisar do meu marido lá. Então qual é o objetivo de eu sustentar ele aqui na terra, se eu já tenho a eternidade e lá em cima eu não vou viver com ele como marido e mulher? Então qual é o papel do marido em relação ao casamento aqui na terra? Por que ele precisa me amar como Cristo amou e ama a igreja? Por quê, pastor? Para a salvação. Então, um dos papéis do marido é zelar pela salvação da esposa, é isso? Sim. Então, quer dizer que aqui na palavra fala que o marido precisa amar a mulher como Cristo amou e se entregou pela igreja. A gente já tem a eternidade, lá em cima a gente não vai precisar dos maridos, nem os maridos da gente, porque nós vamos viver como os anjos, e os maridos precisam zelar pela salvação. Vocês sabiam que Deus vai cobrar do marido lá em cima, quando a gente estiver lá com Deus, Deus vai chamar e falar assim, marido, vem cá. E aí, como foi lá com tua esposa? Cadê ela? Está aqui também? Qual foi o seu papel na terra casado com ela? Você zelou pela salvação dela, pela intimidade dela comigo, pela busca dela comigo? Então quer dizer que o marido, ele tem o papel de zelar pela salvação da esposa. É forte ou não é isso, minha gente? Se é o mesmo papel de Cristo para com a igreja, um marido que não tem a sabedoria, um marido que não tem um temor do Senhor, um marido que não busca, coloca em risco ou não coloca em risco? Se ele deixar de exercer o papel dele, como Cristo amou a igreja, que é de zelar pela salvação da sua esposa, isso é muito forte. Porque às vezes um marido pode colocar a salvação da sua esposa por mão.
gente viu no papel da esposa, quando o Leão bem frisou em relação à sabedoria da mulher. Hoje, qual é a principal sabedoria que a gente, mulher, precisa ter? E que a gente não consegue, porque vai contra a nossa natureza, é ficar calada. Quando Paulo fala que a mulher consegue ganhar o marido pelas suas atitudes, ele está mandando a gente calar a boca. Por quê? Por que será que Paulo está mandando a gente calar a boca? Se ele estava ali inspirado pelo Espírito Santo, ele não escreveu nada dele, e se o Espírito Santo escreveu, por que a gente tem que calar a boca? Porque mulher fala demais. E quando mulher fala demais, ela coloca tudo a perder. Vai contra ou não vai contra a nossa natureza? Vai contra, porque toda mulher fala demais. Então hoje a principal sabedoria que a gente, mulher, precisa ter é se calar. Todas as mulheres que eu converso, todas as esposas que a gente instrui no casamento, a principal coisa que eu peço é isso. Tente se calar, não fale mais desse assunto, não comente mais do passado, não cobre mais, não fale mais. Provérbios fala tanto da mulher briguente, da mulher rixosa, de ter uma mulher o tempo inteiro no ouvido buzinando. Porque você é assim, porque você é assado. Quando o marido ele não é convertido, ele não está na igreja, a mulher está na igreja, ela sabe o tanto que é bom estar na igreja. E a gente tem essa mania do que é bom pra gente, a gente tenta reproduzir pro próximo. E aí a gente fica no ouvido do marido, né? Vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Aí vem o inimigo e fala assim, fala pra ele que ele vai, que ele prefere andar de moto com os amigos, mas não quer ir pra igreja. Aí a gente solta o quê? Ah, de moto você quer andar com os amigos, mas pra igreja comigo você não vai. Aí vai lá Paulo e fala o quê? Em 1 Pedro? Que a mulher ganha, Paulo fala em Efésios, né? Em 1 Pedro fala o quê? Que a mulher ganha através das suas atitudes. Então a principal sabedoria que a gente precisa ter é se calar. Vocês veem aqui, Leão dando a palavra, né? Todo bonitinho. Aí, ô irmão Leão, eu queria que meu marido fosse assim. Uma bênção. Uma bênção, irmão Leão. Eu preciso, na maioria das vezes, me calar. Porque às vezes vem tanta tolice, vem tanta coisa desnecessária, que se eu falar que é desnecessário, eu vou bater de frente, vai gerar uma discussão e ele não vai entender. Mas sabe quando ele entende? E ele ainda fica envergonhado pelo que ele falou? Quando eu não respondo, quando eu me calo. Agora, é difícil ou não é? Vai contra a nossa natureza se calar. Mas quando a gente se cala, a gente permite que eles ouçam a voz de quem? De Deus. Deus fala quando alguém está falando? Não, porque Deus é educado, o Espírito Santo ele é educado, ele não interrompe ninguém, ele fala para a filha, fale toda besteira que você quer falar. Agora, quando a gente se cala, o Espírito Santo vem e ministra e fala. E esse hoje é o nosso maior desafio, é se calar. Então, vamos voltar lá em relação ao papel do marido. Amar as esposas como Cristo amou a igreja e se deu por ela. O esposo, o marido, ele tem o papel de zelar pela salvação da sua esposa aqui na terra. Porque Deus vai cobrar isso dele, amém? Agora, por quê? E por que, irmã Cíntia, o marido Agora, tem que... Cíntia, só uma ressalva. Isso vale para o marido convertido e o não convertido não, né? Porque o não convertido ele não tem esse amor e esse temor de Deus. Isso. Então é bom frisar para as mulheres que os maridos são convertidos que a obrigação, Deus vai cobrar dele quando ele conhece a palavra e não zela em amar e fazer com que a mulher se salve através do falar, do olhar e do ouvir a voz de Deus. Mas, porque ela pode chegar em casa, se o marido convertido vai cobrar dele, né? Tá vendo aí? Se eu me perder, a culpa é sua. não, mas mesmo assim, a partir do momento que o homem assina um papel, já lá está falando que você tem que ter o cuidado e respeito. Não é só para quem é crente, não. Não, peraí, você não está entendendo. Não Eu falei sei sobre o que você está falando. Eu falei tô com falando... relação à salvação. Não, no sentido de cuidar, zelar seu Não, cabeça, isso é na hora que... obrigação. Então, é uma forma de obrigação, só que aqui nós estamos falando da obrigação no espiritual. Ele já tem conhecimento que ele tem que fazer tudo isso quando ele assina um papel no cartório, sim. É falado pelo padre, pelo juiz, já ensina o que é que você vai fazer. Não é uma forma ali, já está mostrando os seus comprometimentos com a esposa como assim, cabeça, não é? Como os pastores eles têm muito conhecimento, eles já adiantaram o final do estudo. É justamente esse o X da questão, é o final do estudo. Porque senão acho que é só para crente, não, é para todo aquele homem, é cabeça.
Chega lá, então, desculpa. E exatamente isso que o pastor e a pastora falaram. O que a pastora falou vai ser o link no final do estudo. Mas o que o pastor falou é o seguinte: qual foi a principal ferramenta que hoje vocês estão aprendendo para vocês ganharem. A palavra ganhar, ela está em todas as versões que a gente pesquisou. Nós pesquisamos 4 versões e o verbo ganhar não mudou, continuou ganhar. Ganha o marido, ganha o marido, ganha o marido, ganha o marido, porque eu falei assim, ainda brinquei com o Leão, falei assim, então a responsabilidade da minha salvação é sua. Ele falou, não, sua também. Eu falei, não, minha não, é sua. Ele falou, não, sua também. Ganhar e salvar. Isso então, mesmo. a versão, a palavra, o verbo ganhar, ele vai estar em todas as traduções. Então, a principal ferramenta que a gente aprendeu, a gente aprendeu aqui hoje, para o marido que não obedece a palavra, porque o marido que ele não obedece a palavra, não é só aquele que conhece a palavra, aquele que não conhece também não obedece. Porque se ele não conhece, ele vai obedecer? Não. É isso que eu falei. Então, para ele obedecer a palavra, para ele cumprir a palavra, a gente precisa, o que é que fala lá em 1 Pedro? Se calar para que a gente ganhe, para que a gente consiga a salvação dele, porque ganhar ele é também salvar ele, né? Fazer com que ele creia em Cristo, através das nossas atitudes. Então, essa foi a primeira ferramenta que a gente aprendeu. Então, vocês estão recebendo um alimento e vocês vão entender que vocês precisam se calar para ganhar o marido de vocês. Quando vocês ganharem o marido de vocês, que eles estiverem aqui, ouvindo a palavra, aprendendo, ele vai entender, o Espírito Santo vai trazer essa semente, esse entendimento ao coração dele, para que ele entenda como ele deve tratar vocês. Esse aqui é o papel do marido cristão, do marido que conhece a palavra. Porém, aquele marido que não conhece a palavra, a essência ela não muda. A ordem de Deus ela não do cuidado, muda. o respeito, já vem lá na hora que assina o papel. Sim, aí que a gente falar vai... pelo juiz por tudo. Leão vai finalizar falando sobre assinar o papel. Aqui os pastores, eles pegam tudo assim no ar, né? Mas vamos lá, vamos seguir, gente, vamos seguir. Eu tenho quantos minutos? 10, né? Vamos lá. Mas por que, irmã Cíntia? Por que, Peco, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja? No 26 fala o porquê. Porque sempre quando eu leio um versículo, eu fico buscando porquê. Eu leio um e falo por quê, pra quê, por quê, pra quê. Aí no 26 tem assim, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Mas não tem um ponto final, tem uma vírgula. Aí a gente vai para o 27, porque Deus ele fala uma coisa, mas ele fala o porquê e para quê. Ele explica, né? A palavra de Deus ela é completamente entendível e imutável. Aí no 27 ele fala assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha por que o marido deve amar a esposa e se entregar para ela como Cristo fez. Gente, esse estudo ele é maravilhoso. Mas são 10 obreiros no começo aqui na igreja. Esse estudo, toda a igreja precisa ouvir. Ia ser o estudo que eu iria trazer hoje. E eu ainda vou trazer uma oportunidade falando sobre o papel do marido. Porque toda a igreja precisa ouvir isso. É muito forte essa comparação. É muito forte essa comparação. Então, é para isso que os maridos precisam amar as suas esposas. Agora, por que Deus também colocou essa missão, né? Do marido amar e da gente ser submissa? Porque a gente ouve muito falar assim, não, a mulher tem que ser submissa, mas aí o marido precisa amar. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, ele fez o homem mais racional e menos sentimental. A gente já viu isso em uma das pregações que eu fiz, eu expliquei que os homens, eles agem mais de forma racional, direta, né? E a mulher age mais de forma o quê? Sentimental. Então, pra gente, pelo amor fraternal, pela natureza de ser mãe, é mais fácil ou não é mais fácil amar? Pra gente que é mulher. A gente já nasce amando e a gente ama tudo. A gente ama uma flor, a gente ama um bebê, uma criança. Às vezes eu pego um bebê e mostro a Leão todo empolgado, assim, um bebezinho, e ele fica assim... Pra gente, a gente fala logo, uma coisinha fofa, e abraça e beija, né? E o homem olha assim e fala assim, tipo, pra eles é diferente o sentimento. Então Deus sabe do tanto que é difícil o homem treinar, o homem executar, e o homem se doar e amar tudo e todas as coisas. Esse é um mandamento não só para o homem amar a esposa, mas para amar também os outros. É mais difícil ou não é?
Agora, por que pra gente que é mulher, Deus mandou a gente obedecer e se sujeitar? Porque o difícil pra gente é se submeter, o difícil pra gente é obedecer, é se sujeitar, porque nós somos independentes. Olha que forte isso. E quando eu parei para refletir isso, eu falei assim, Senhor, quando a gente vê a parábola da viúva, é a maior prova de que a mulher ela é completamente independente, autossuficiente. Minha gente, se o marido morre, a mulher, me responda, o marido faleceu, a mulher vive sem o marido? Vive, cria os filhos, toma conta da casa, bota comida em casa e faz tudo. Agora, quando a mulher morre, o que é o marido sem a mulher? Corre logo para arrumar outro. Não sabe, não toma nem banho, nem se enxuga. Nem toma banho, com um ano já está depressivo. Não sabe onde vai estar o desodorante, não sabe onde está o negócio para pentear o cabelo, não sabe nem onde está a toalha, a mulher morreu e não levanta nem da cama. Não precisa nem morrer, é só viajar uma semana, um mês, que já vem tudo destrocado. Que usa até as meias trocadas. É ou não é? Agora, quando o homem morre, por que a gente dá conta de marido, de filho, bota comida dentro de casa? Quantas e quantas viúvas tem aí? E por que fala lá na parábola, né, da viúva? Por que fala sobre a gente ajudar as viúvas? E por que não fala do homem viúvo na Bíblia? Porque o homem se vira. Porque o homem, Deus, ele deixou o desafio e ele sabe que o maior desafio da natureza masculina é o amor para com a esposa, porque o amor ele precisa ser demonstrado e não só sentido. E qual é a missão difícil para os homens? É demonstrar esse amor. E precisa ser demonstrado. E para a mulher, é a gente obedecer. A gente já sabe o caminho, a gente já sabe a resposta das coisas, a gente já sabe, mas a gente precisa recuar e deixar eles agir. Porque Deus deu a autoridade sobre a vida deles. Agir, né? Não é só a oração, orar e ação. Agir. Se não agir, só ficar orando, não vai muito longe, não. Isso. A oração é você falar agindo, né? É orar, que significa oratória, falar, e o verbo agir, que é o verbo da ação. Então, como a pastora falou, oração é você orar e você agir. É porque às vezes até a mulher, tô falando no geral, às vezes até a mulher diz, não, eu fico só orando, que Deus vai mudar. Não vai mudar se você não agir, se você não fazer sua parte, não vai orar, só orar, Deus não serve. dá a estratégia para mudar. Para ir Deus atrás. Deus sabe que a gente pega tudo rapidinho, né? Aprende tudo rápido, tudo fácil, Isso. tudo rapidinho. Enquanto eles estão processando, ó, enquanto o Leão está aqui no primeiro papel ainda do homem, eu já estou finalizando os papéis. Como Deus Também sabe ali. o nosso potencial, o que Deus faz? Leão, Deus faz assim. eu tô do seu lado, Leão, ligue não, a gente assim. entende. Deus faz assim, ei, recue um pouquinho e espere, porque quem tem que ir na sua frente é Ele. E aí Deus começa um tratamento com a gente. Deus começa um tratamento com a mulher, da mulher se calar, da mulher esperar, da mulher deixar o homem falar em casa primeiro. Minha gente, tem coisa na casa da gente que a gente já está vendo que está acontecendo tem um tempão. E eles não estão nem acordados ainda para isso. Mas quem é o lugar? De quem é o lugar? Quem tem que falar? Primeiramente é o marido, senão a gente acaba tomando o lugar deles. E aí depois a Bíblia vai falar do espírito de Jezabel, da mulher que toma a autoridade do homem Cristo, né? Do homem que está em Cristo. Então esse é o nosso maior desafio, é se submeter. Só que Deus dá estratégia. Quando a gente vê a nossa dificuldade, a gente coloca o joelho no chão e Deus dá estratégia. Tem uma estratégia que eu uso muito lá em casa, que é infalível. Eu já ensinei uma vez aqui, vou ensinar para vocês de novo. É assim. Como a gente já sabe assim as coisas, sabe? Como a gente já entende, já enxerga, primeiro a gente faz assim. A gente fala para o marido o lado bom. Por exemplo, vai fazer uma viagem. Aí a gente já sabe que aquele lugar é maravilhoso. Por exemplo, vai viajar para Maceió. Aí a gente fala assim, olha, tem um lugar muito bom pra gente ir, que é Maceió. Maceió tem praias boas. Aí vocês falam todo o lado bom do lugar. Aí depois vocês falam custo-benefício. Deus vai dando estratégia, Deus vai dando estratégia. Com isso, a gente já construiu mentalmente no marido o quê? Uma ação positiva. Porque as pessoas, elas precisam ser alimentadas primeiro aqui na mente. Aí depois no final a gente pergunta assim, ó, mas você que sabe, pra onde você falar que a gente vai tá bom. Aí o que é que ele responde? Maceió. Agora mais não, já sabe, né? É ou não é? Tem que ser falado, pastora. é a
concordo com a mulher. Isso a gente usa o tempo todo. A gente já sabe. Quer comer o quê? Ó, então, Vai pra outra cidade eu acho que agora. uma carnezinha hoje vai bem assim, assim, assim. Quer comer o quê? Uma carne. Então, estratégia, é só para dizer que é a última palavra é Pode deles. ser, né? Mas a gente precisa ter sabedoria e estratégia para não passar à frente dos nossos maridos. Porque, de fato, a autoridade instituída por Deus na nossa casa são eles. E quantos e quantos homens falam assim, que história é essa de ser pastor? Deus não me quero ser pastor, não. A partir do momento que um homem se casa, tem uma família, ele é o pastor da sua família. Então, ele é o pastor. E qual é a função do pastor? Cuidar das ovelhas, amar as ovelhas, amém? Então vamos seguir rapidinho aqui, 3 minutos, né? 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, que vai ser como os maridos irão apresentar as esposas a Deus, amém? Pela responsabilidade que o marido teve aqui na terra de amar como Cristo amou a igreja. É muito forte esse versículo, senão não estaria aqui. 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Quem vai querer fazer algo de ruim para seu corpo, né? Quem vai querer não cuidar do seu corpo? Assim os maridos precisam agir, viu, maridos? Porque Amém. Nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, e como o marido também a mulher. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois, uma só carne. E o 32 diz assim, olha que tremendo. Grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. O que é que vocês entendem com isso? Grande é este mistério, digo porém, de Cristo para com a igreja. Se Cristo amou a igreja, e aqui fala que ele precisa, que o marido precisa amar a esposa, como Cristo amou a igreja, grande é o mistério, pela autorresponsabilidade instituída por Deus a eles, de zelar pela nossa vida, pela vida das esposas aqui na terra. Amém. Amém? 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Gostou desse, né? Leão gostou muito do 33. É porque ele gosta de reverenciar. Tem um sentido. Vem lá o Efésios 5 todo falando do homem. Homem faça isso, homem faça aquilo, homem responsável, Isso. homem. E a mulher embaixo. Mulheres, está vendo aí? Reverencie os seus maridos por conta dessa grande responsabilidade. Responsabilidade que Deus deu aos maridos. Provérbios 31, eu vou ler rapidinho para a gente finalizar, tá? Provérbios 31, 28 e 29, diz assim, ó, esse aqui Provérbio é um quanto? Provérbios 31, que vai falar da mulher virtuosa, que eu achei que Leão ia falar bem aqui do papel da mulher virtuosa, mas ele não citou. Provérbios 31, 28 e 29, mas eu vou citar. Então, no papel do marido, um dos papéis do marido, quando os maridos falam tanto lá, né, em Provérbios 31, dessa mulher virtuosa que levanta cedo, a mulher faz tudo, minha gente, até vender a mulher vende, a mulher tem comércio, cuida do comércio do marido, faz comida, arruma os filhos, arruma a casa, tá sempre bonita, cheirosa, perfumada. Que mulher é essa? Aí o marido fala assim, é desocupada, vai fazer isso aqui, vá você que você não tem o que fazer. Né? E quantas Você e não quantas faz vezes nada. fala, eu quero ser essa mulher de Provérbios 31. Eu quero ser essa mulher de Provérbios 31. Mas olha só que legal que fala aqui no 28 e 29. Então, um dos papéis é elogie a sua esposa e diga-lhe palavras de afirmação. Por quê? Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Os filhos elogiam a sua mãe. Aí, seu marido também. E ele a louva. Então, o marido dessa mulher virtuosa, ele faz o quê? Ele elogia. Ele fala palavras de afirmação para ela. Ele a louva. Ah, então quer dizer que eu pensei que eu tinha que ser a mulher virtuosa, independente do que o meu marido faça. É assim. Ela tem que receber também o marido, né? É uma troca, né? E por que a gente tem que receber palavras de afirmação? Por que a gente precisa receber elogios? Por quê? Por que a mulher, para ter virtude nela, para nascer virtude nela, o marido dela e os filhos dela chama de bem-aventurada? O que é bem-aventurada, pastor?
O que significa Feliz bem-aventurada? Feliz duas vezes. Mais do que feliz. Chama de bem-aventurada e ele a louva. 29. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Essa é na minha linguagem. A linguagem do Senhor tem a mais excelente? Mas tu és superior. Mas tu a todas és superior. Vocês já imaginaram, vocês ouvirem do marido de vocês, vocês estarem no meio de um monte de mulher, ou até em casa mesmo, e o marido falar assim, ei, nós fomos no culto hoje, mas de todo o culto que estava ali, de todas as mulheres que eles estavam presentes, você era a mais excelente. Pastora, a senhora foi no congresso de pastoras, e o pastor chega para a senhora em casa e fala assim, gostei muito da pregação daquela pastora lá de Macapá, mas meu amor, a sua pregação foi a mais excelente, porque de todas as mulheres você era a mais virtuosa, mais bonita, mais formosa. É papel ou não é do marido elogiar a esposa? 29, 30, 29. E o marido elogia que o almoço está bom. Ela vai ficar assim, Provérbio 18, 22, para a gente finalizar. Olha o dela aqui, ó, mas você a toda supera. Olha que lindo, o marido fala para a mulher, minha filha, você correu, chegou em último lugar, mas para mim, de todas ali, você superou todo mundo, porque você participou. Você foi, você correu, o marido ele tem o papel de incentivar, de elogiar e de falar diariamente palavras de afirmação. Aqui tá falando para falar só no dia do aniversário? Tá falando para falar só no dia do casamento? Não. Para falar o quê, Pedro? Todo dia? Ou só uma vez por ano? Todo dia. E começa a cair o semblante dos maridos quando vai falar do papel dele, né? Então, terceiro papel, seja agradecido pela sua esposa. Sabia que o marido tem o papel de ser grato pela sua esposa? Em Provérbios 18, 22 fala assim, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Então, o homem, quando ele quer alcançar a benevolência do Senhor, para ele achar o bem, ele precisa achar quem? Uma esposa. Então, o homem que acha uma esposa, ele precisa ser agradecido. Provérbio 18, 22. Ele precisa ser agradecido. Então, um dos papéis do marido é, diga, gratidão. Gratidão. Seja uma só carne com a sua esposa. Por que o homem não pode ser individualista? Por que o homem não pode ser egoísta? Por que o homem não pode achar que ele é sozinho e que ele é autossuficiente? Em Mateus 19, 5 diz assim, e disse Jesus, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne? É uma pergunta. 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus quanto? Mateus 19, Jesus 5 citando o que e Deus 6. tinha falado, né? Testificando. Mateus 19, 5 Certo. e 6. Fala que o homem, ele precisa ser uma só carne com a esposa dele. Ou seja, ser uma só carne é o que, minha gente? É apoiar, é assumir as dores, é sentir dor junto, é caminhar junto, é sonhar os mesmos sonhos, é investir na esposa, porque o bem dela é o bem dele. E aí, o que é que mexe mais nos homens? O que é um característico de todos os homens? O egoísmo. O homem, ele é egoísta por natureza. Ah, irmã Cíntia, eu discordo, porque eu não sou egoísta, não. A partir do momento que você não anda em sintonia, em apoio, em cumplicidade com os planos da sua esposa, você é egoísta. Porque você busca os seus sonhos e você esquece dos sonhos dela. Ah, mas eu esqueço do dela porque lá tem falando que ela é ajudadora só. A palavra diz isso? Jesus foi egoísta para com a igreja? Não. Então, se o marido precisa amar como Cristo amou a igreja, ele precisa também ser uma só carne com a mulher dele, com a esposa dele, certo? Quinto e último papel, tem mais papel, mas quinto e último. Honre a sua esposa e a proteja. Olha só por que o marido deve honrar. 1 Pedro 3,7, que vai ser quando a gente
vai finalizar para Leão fazer o link de tudo que a pastora falou do papel. Em 1 Pedro 3,7 diz assim, vocês viram que Leão leu muito 1 Pedro 3,6, né, que falava que Sara obedecia a Abraão, né? Aí ele se achou, porque ele estava falando o tempo todo o quê? 1 Pedro 3,6, né? Aí, no 7, que ele esqueceu de descer mais um e ler, que ele não aprendeu não, tem que ler até o final, diz assim, 1 Pedro 3,7, ó. Oh, meu Deus. Peraí, vamos ler o 6, porque no 7 tem igualmente. O 6 fala assim, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. Ela não se assustava porque chamava de Senhor, ela respeitava. Aí, lá em 1 Pedro fala, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. O que é coabitar? Se relacionar. Nesse tempo, a Bíblia falava de coabitar em relação a se relacionar e a relação sexual também, tá? Então, com entendimento, dando honra à mulher. O que é dar honra para alguém, minha gente? Se a gente tem que se sujeitar, que o irmão Leão frisou tanto, né? Obedecer, se sujeitar, se submeter. E agora, o que é o homem honrar a sua mulher? O que é dar honra à sua mulher? Honrando a mulher como um vaso mais fraco. Mas como é que a gente é vaso mais fraco se a gente tem parto normal, se a gente sente uma dor mais forte do que é o homem? Por que que ele tem que tratar a gente como um vaso mais fraco? Vamos continuar. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Ah, então co-herdeiro da graça da vida, então por isso que ele tem que me amar como cristão à igreja. Quem é o herdeiro da graça da vida? O herdeiro é Cristo. Jesus. Quem é o co-herdeiro? Nós. Somos nós. Então nós somos co-herdeiros, né? Então, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Valeu-me Cristo, né? O pastor fala Não tanto sai desse daqui, não versículo. sai daqui. Não O sai pastor daqui. é a pessoa que mais Suas prega orações. esse versículo. Aí, já vou estar olhando para minha cara com a interrogação em mão. Deixa eu explicar. Eu sempre falo assim para Leão, brigue comigo não, viu? Porque se você brigar comigo, você não vai nem orar. É, porque não mostra aqui. Porque se você orar, Deus não vai receber a sua oração. Olha só. Então, até para o homem, ó, nós fomos criadas da costela dele. Criadas para suprir uma necessidade, porque Deus achou que Adão estava só. Faltava alguma coisa para ele. Vai lá, cria mulher para te suprir. Ah, então quer dizer que Deus fez tudo isso, me criou para suprir ele, me tirou do osso dele, nem me formou sozinho, igual fez com Adão, né? Me tirou do osso dele. Mas agora Deus fala que se ele criar alguma coisa comigo, se der treta, se der intriga, ele também não vai falar com Deus não, porque ele está brigado comigo. Minha gente, olha como Deus é perfeito. Porque Deus quer tratar o marido e a mulher. Mas o papel do marido, nessa situação aqui, é de zelar pela harmonia, é de zelar pela sintonia, é de orar pela esposa, é de correr atrás quando tem alguma diferença. Olha, a pastora começou a abraçar a pastora. Então, é muito forte o papel do marido, e isso a gente só viu alguns papéis. Então, o marido ele tem a responsabilidade dada por Deus de conduzir e de zelar o matrimônio, que é o plano perfeito de Deus. Amém? Amém. Muitos papéis importantes que não se esgotam aqui. Só alguns. O assunto ele se aprofunda dentro da família, né? A instituição de Deus para o mundo. E a gente aqui está aprendendo mais um pouquinho e entende as diferenças, né? Entendemos os casados, entendemos os não casados, entendemos as solteiras, nós sabemos de tudo, mas bem-aventurados somos nós que estamos aqui, aprendendo. Amém. Cada um no seu caminho vai saber aplicar, o Espírito Santo vai conduzir, porque nós cremos nisso, né? Então a gente entendeu algumas coisas e o que a pastora falou, que a gente queria concluir, é o seguinte: quando nós fomos questionados certa vez numa reunião de casais, que a gente estava defendendo a instituição família, defendendo a instituição casamento, né? E foi levantado assim, mas pô, eu conheço fulano que o marido espanca, que o marido bate, que o marido não sei o quê, e aí? Ela tem que se submeter, ela tem que respeitar, ela tem que resguardar o casamento, porque Deus odeia o divórcio. Então esse foi um questionamento muito extremo diante de um estudo
princípio ali, né? E a gente não teve resposta. Foi bem no início, né? Estava meio inexperiente. Mas nós ficamos ali remoendo, fomos buscar a resposta e no próximo nós levamos a resposta para ela. E hoje, ainda mais com o amadurecimento que a gente tem, a gente consegue entender. E foi muito bem colocado aqui pelos pastores, dos dois lados, em dizer assim, isso aqui é para o homem cristão, é para a mulher cristã. E nós vemos a responsabilidade do homem em ganhar sua esposa para a salvação. Também vemos o papel da mulher e do homem que não obedece a palavra, pela prudência dela em atitudes, ganhar o seu marido também. Então são os dois, né, na missão, nessa função. Vemos aqui que a grande responsabilidade é principalmente pelo sacerdote, é do homem. Deus criou o homem e deu a ele essa tamanha responsabilidade. E também dessa responsabilidade vem a resposta à mulher em reverenciar tudo isso como ajudadora. Reverenciar é isso, é reconhecer esse papel do marido, o homem perfeito que a palavra nos dá. E o papel perfeito da mulher em suas funções que a palavra também dá, reverenciar essa grande missão.